Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais um vídeo de reflexões sobre a jornada, uma modalidade na qual vocês vão apenas ouvir minha voz e que eu sempre convido vocês a abrirem o coração. Nada do que eu falo aqui é uma verdade absoluta, é apenas o intuito de que você possa pensar sobre a sua própria jornada, que é única e específica, embora em jornada de chama gêmea e de alma gêmea também tenham fases e padrões, tá? Pode parecer em alguns momentos que o que eu falo é meio confuso, eu tô repetindo algumas coisas, mas por isso a importância de você ficar atento ao seu próprio coração. Eu anotei alguns tópicos, principalmente eu estou gravando assim, uma sequência de áudios hoje, muito com base nos comentários do primeiro vídeo que eu lancei e também de alguns comentários, algumas perguntas que as pessoas me fazem nos comentários, em e-mails, e aqui eu estou seguindo o cronograma, vamos dizer assim, e tá anotado aqui a energia da deusa. Eu não tenho a mínima ideia o que eu tava pensando quando eu anotei aqui a energia da deusa, mas é muito interessante a gente refletir sobre isso. A gente já teve fases na nossa civilização, vamos dizer assim, de culto à deusa, depois de culto ao deus, nessa divisão de feminino e masculino. E hoje a gente vem muito numa integração, né? Deus, Pai, Mãe, de Deus e deusa. Teve já fases do que a gente chama de matriarcado, patriarcado. E eu sinto que quando a gente fala em jornada de chama gêmea, que tem essa busca de integração de sol e lua, de Deus e deusa, de masculino e feminino, é importante a gente falar da energia da deusa, no sentido de criatividade, de concepção, de fluência de emoção e afeto. E eu vejo que é importante a gente analisar a energia da deusa dentro de mim, seja eu homem ou mulher. A energia do Deus dentro de mim, seja eu homem ou mulher. Então, como que a energia yang de ação, mas a energia yin de receptividade, ela tá fluindo através de mim. Porque se a gente for pensar, toda vez que a gente briga com um lado desse aspecto dentro da gente, ou até fora da gente, a gente tá sinalizando que isso não está integrado dentro da gente. E isso não está integrado dentro da nossa sociedade, da nossa cultura. Se a gente pensar friamente, o quanto que existe todo um processo que é para ter briga mesmo, que é para dividir, que é para cindir, que é para dar uns fights entre o masculino e o feminino. A gente está aí com a jornada para o despertar, que eu tenho feito leituras baseadas num tarô que está intimamente relacionado a contos e mitos, mais contos, né? E os próprios contos, eles têm uma coisa assim, do tipo, as princesas, os príncipes. Mas quando a gente analisa os príncipes, as princesas, as bruxas, as madrastas, os lobos, dentro de aspectos da nossa própria personalidade, e quando a gente, porque assim, é um olhar meu, e de novo, o que eu falo aqui não é verdade absoluta, são questões pra gente pensar, se você quiser pensar. É muito superficial olhar o príncipe e a princesa ficou dormindo e o príncipe acordou ela com um beijo, ponto. Vai olhar com outros olhos a história da Bela Adormecida. Vai olhar com outros olhos a história da Cinderela. É que muitas vezes a história é contada pelo olhar da princesa,
Mas se a gente olha pelo olhar também do príncipe, e olha que eu sou mulher, hein? O príncipe da Bela Adormecida enfrenta diversas situações. O príncipe da Cinderela também. Eu tô lembrando agora de um conto. Ai, será que eu acho? Se eu achar, eu vou deixar na descrição do vídeo. O príncipe estava procurando uma pretendente, um príncipe muito rico, e ele queria uma princesa sincera, que não tivesse interessada no dinheiro dele. Porque essa também foi uma coisa que foi colocada para o masculino, né? Que ele tem que prover, que ele tem que ter dinheiro, que ele tem que trabalhar e na atualidade que ele tem que ter um carrão, né? E isso traz uma pressão para os homens, da mesma maneira que tem a pressão para as mulheres, né? Que tem que ser bonita, que tem que ter cintura X centímetros, X altura, cabelo não sei de que cor e falar não sei quantas línguas agora, né? Porque antigamente, quanto mais sem conhecimento uma mulher fosse, para não usar um termo mais chulo, melhor era, porque ficava mais fácil dominar essa mulher. Mas esse príncipe, ele dá uma semente para várias pretendentes lá do reino e ele diz: daqui X tempo, quem voltar com a flor mais bonita vai ser a minha pretendente. E aí a mulherada enlouqueceu lá no reino. Então isso já gerou em si uma competição entre as mulheres. E aí, com medo de que a flor não vingasse, saiu uma disparada de uma comprar a flor mais bonita que a outra, muitas vezes incentivadas pelos próprios pais e mães e famílias, e tinha lá uma moça muito pobre lá do vilarejo que pegou a semente e plantava e cuidava e punha adubo, e aquela semente não crescia. E não crescia, e não crescia, e ela olhava, e ela chorava, e ela sofria, porque ela amava verdadeiramente aquele príncipe. E como ela era muito pobre, ela sabia que ela não teria condições de ter um dote para se casar com o príncipe, então ela olhava aquela semente e ela punha muita fé e esperança de que a chance dela estava naquela semente. Olha, eu falo, me dá até vontade de chorar. E aí ela olhava aquela semente e a semente não frutificou nada. E aí o pai dela sabia que ela amava o príncipe, mas ele olhou e falou: minha filha, como é que você vai no baile levar essa planta aqui que não germinou, que não tem nada, não tem uma folhinha? E aí ela fala: pai, eu amo tanto ele que se for a chance de eu estar próxima dele, que seja uma vez na vida e que eu passe vergonha, eu vou levar o vaso e vou dizer que eu me dediquei ao máximo, mas a semente não floresceu. E aí ela vai no baile, chega, tinha orquídea de tudo quanto era tamanho, flor de não sei qual perfume, e chega ela lá, todo mundo olhando, caçoando ela envergonhada, além da condição financeira, com aquele vaso sem flor nenhuma. E aí o príncipe só observando, né? Aquele festival, aquele jardim. E aí chega a vez dela e as pessoas recriminando ela, né? Se ela não tinha vergonha na cara dela de ir com aquela planta. E daí o príncipe olha para ela e fala: eis aqui a minha noiva. Eis aqui a única pretendente que teve o elemento mais importante para se tornar a rainha do rei que eu serei, que é a honestidade. E aí fez aquele barulhão no salão de festa, porque o príncipe tinha dado para todas sementes que nunca germinariam, sementes que nunca floresceriam. E ela foi a única que levou a planta sem germinar. Eu fugi bastante do que eu estava falando da energia da deusa. Eu não sei por que isso entrou aqui no meio da história, mas esse é um conto muito interessante para a gente refletir nessa coisa de mostrar serviço, de mostrar status. E a gente não sabe as entrelinhas
que a vida coloca para que a gente possa mostrar a nossa honestidade, nossa fé, a nossa confiança, a nossa integridade. E ela se dedicou muito, então ela olhava aquela semente e pensava, meu Deus, e jornada de chama é muito assim, né? A gente às vezes olha e fala, Senhor, o que mais que falta para essa semente, essa planta florir, germinar? Mas a gente não sabe o que está esperando a gente no baile da vida. E aí a gente precisa ter a coragem de mostrar o nosso amor, não porque a gente precisa mostrar o amor, mas de levar o nosso amor com coragem do que a gente se dedicou para ele germinar, porque a gente não sabe o anúncio que vai ser feito. Eu vejo que quando se trata de energia de Deus e deusa, tem muito essa integração, né? Então, essa moça nesse conto, talvez na mente dela ela tinha isso, né? De que tinha que ser bela, rica, com a flor mais formosa. E tudo que ela levou foi o amor dela, que era justamente o que o príncipe queria. E provavelmente as outras pretendentes também imaginavam que o príncipe queria uma mulher bela, rica e com a flor mais perfumada, achando que o modelo dele como masculino só esperava isso de uma mulher. E na verdade o que esse príncipe estava buscando era a honestidade, a honra, a integridade de uma pretendente. Então, quando a gente amplia o olhar do que é Deus, do que é deusa, do que é a integração disso, a gente sai dos estereótipos. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, na jornada, buscam integração de Deus, deusa masculino e feminino, sol e lua, ainda com estereótipos muito enrijecidos, muito senso comum do que é papel do masculino e do que é papel do feminino. Ou num polo oposto, né? Como se, vamos falar de homem e mulher, de um homem também que está integrado, tem que ser um homem super cuca fresca, né? E que uma mulher integrada tem que não ligar para a beleza. Então, de novo, tá, pessoal? Não tem resposta certa no que eu tô falando aqui, são reflexões. E reflexões do que é importante para você. Né? Então, para você é importante tá esteticamente bonito, bonita? Por quê? É pro outro ou é para você ou é para os dois? É importante para você, independente de ser homem ou mulher, ter uma condição financeira? Por quê? É para você ter conforto ou é para você se exibir? São reflexões interessantes para a gente ter e saber, né? Eu trabalhei muito tempo como psicóloga, atendendo muita gente, e eu via coisas assim muito interessantes. Uma vez eu atendi um moço que andava com o vidro do carro sempre fechado para acharem que o carro dele tinha ar-condicionado, porque ele tinha lá uma visão de que para ele ser desejado ele tinha que ter um carro com ar-condicionado. E aí a gente começa a perceber a mentalidade das pessoas. Parece um exemplo quase absurdo, mas tem muitas pessoas que funcionam nessa linha do que o outro espera, do que eu acho que o outro vai querer e desejar. E quando a gente se conecta verdadeiramente com o nosso coração, com o nosso eu superior, a gente abre o caminho para essa conexão com o Deus e a deusa, o sol e a lua, o masculino e o feminino, o yin e o yang, que vai muito além dos estereótipos sociais, capitalistas e mundanos que a gente tem. Certo, pessoal? Deixo um beijo a todos e nos vemos no próximo vídeo, no próximo áudio. Um beijo para minha chama e tchauzinho!